Por que não sou adventista? Seria porque eu gosto de carne de porco no rolete? Ou por não aceitar as profecias bizarras e confusas que fundamentam sua história? Aliás, talvez possa ter alguma coisa a ver com as divergências doutrinárias que, segundo eles, ensinam novas interpretações que só eles supostamente enxergaram na palavra de Deus. Não, é pela carne de porco pururuca mesmo. Brincadeiras à parte, eu realmente não consigo compreender as voltas e voltas que eles dão para justificar as suas doutrinas peculiares, sobre diversos assuntos, inclusive. Como assim doutrinas peculiares, Tiago? Eles creem nas mesmas doutrinas que nós. E aí que tá, não é bem assim não. Os adventistas, apesar de parecer pregar o mesmo evangelho que a gente, eles sorrateiramente vai modificando o evangelho e acrescentam as suas doutrinas controversas e sem fundamento. Tanto que, para provar muitas das suas doutrinas, eles acabam tendo que, de novo, adotar artifícios como visões proféticas, sonhos, revelações e outras coisas místicas que parecem como algo normal para muitos. A Bíblia Sagrada é suficiente para você? Ou você precisa acrescentar algo a mais para que a sua doutrina seja tida como verdadeira? Para mim, é somente a Bíblia Sagrada, nada mais. Antes que você diga que as minhas afirmações são coisas da minha cabeça, vamos lá no site oficial deles, mais especificamente na seção Declarações e Documentos Oficiais, e ler o que eles afirmam sobre os escritos da senhora Ellen White, por exemplo. Reafirmamos a nossa convicção de que seus escritos são divinamente inspirados, verdadeiramente centralizados em Cristo e fundamentados na Bíblia. Ao invés de substituir a Bíblia, eles enaltecem o caráter normativo da Escritura e corrigem as interpretações incorretas dela, derivadas da tradição, da razão humana, da experiência pessoal e da cultura moderna. Ah, Thiago, ela não está substituindo a Bíblia, ela só está interpretando a Bíblia. Sério? E ao interpretar a Bíblia, o que ela escreveu se torna divinamente inspirado? Então os meus comentários bíblicos também são inspirados. Os comentários de cristãos como Wiersbe, Bruce, Hernandes Dias Lopes, John MacArthur, escolhe um aí, também é inspirado por Deus? Se eu considerar que qualquer comentário bíblico como inspirado por Deus, então eu estarei sim acrescentando palavras à Bíblia Sagrada e substituindo a Bíblia como única e suficiente revelação de Deus. E de novo, acrescentar literalmente palavras inventadas à Bíblia, como fazem as testemunhas de Jeová, por exemplo, ou apenas aceitar a interpretação bíblica somente a partir da visão de Ellen White é a mesma coisa. Em ambos os casos, você está indo contra o que o apóstolo Paulo disse ao alertar a igreja de Gálatas para não receber um outro evangelho, mesmo que esse evangelho fosse pregado por um anjo. Ah, Thiago, mas o Dr. Rodrigo Silva fala que os escritos de Ellen White têm que ser tão aceitos quanto os escritos de Paulo. E é ele que define isso? É a igreja adventista que define quem é ou não um profeta verdadeiro ou falso? O cânon da Bíblia está fechado. João foi o último apóstolo e ele fechou o cânon com chave de ouro quando ele escreveu o livro de Apocalipse. Logo, ninguém depois do apóstolo João pode ocupar a posição de profeta verdadeiro. Sem falar que considerar Ellen White como uma profetisa verdadeira é uma afronta ao cristianismo e aos ensinos do apóstolo Paulo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Pregue a palavra, corrija com a palavra, repreenda com a palavra, exorte com a palavra, usando de paciência e doutrina bíblica baseado unicamente na palavra. A palavra de Deus é infinitamente mais do que suficiente para ensinar e guiar o homem em
tudo o que ele precisa saber sobre Deus e a salvação em Cristo Jesus. Não há necessidade de profetas, ou sonhos, ou visões, ou qualquer outro misticismo, espírito, ou sei lá o quê, para auxiliar o homem em sua busca pela salvação e pela santidade. Sem falar que a instrução de Paulo a Timóteo vem exatamente depois dele ter dito as seguintes palavras: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quais são as sagradas letras que Timóteo aprendeu? Quais são as sagradas letras que Timóteo poderia se tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus? Quais são as sagradas letras inspiradas por Deus? Quais são as sagradas letras que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação? Quais são as sagradas letras que podem tornar um homem perfeito? Os escritos de Ellen White? Sério? A Bíblia Sagrada está completa e não precisa de acréscimos. Ai, Thiago, para com isso. Ellen White nem é tão reverenciada assim. Ah, não? Então vamos continuar lendo a declaração oficial do site adventista. Comprometemo-nos a estudar os escritos de Ellen G. White em oração e com o coração disposto a seguir os seus conselhos e as instruções que ali encontramos, quer individualmente ou em família, nos pequenos grupos, na sala de aula ou na igreja. O estudo combinado da Bíblia e dos seus escritos provê uma experiência transformadora e de sustentação da fé. Me comprometer a estudar os escritos de Ellen White? Aceitar os seus ensinos de coração disposto? Gente, é só eu mesmo que vejo um absurdo em considerar esses ensinos tão relevantes ao ponto disso ser o foco dos estudos e não a Bíblia Sagrada? É sério que os estudos dela são o centro do nosso comprometimento e da nossa caminhada? Até mesmo na igreja, esses estudos precisam ser combinados com a Bíblia sozinha não é suficiente mesmo. São esses escritos a única fonte de interpretação bíblica e não a própria Bíblia? São questionamentos como esses que passam na minha mente quando eu leio essa declaração oficial lá no site deles. Ou seja, eu jamais seria adventista pelo fato deles considerarem outros escritos como equivalentes à Bíblia Sagrada. Pensamento esse que é utilizado pela Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, quando eles dizem que a Igreja é autoridade sobre a Bíblia. Para adventista, Ellen White é autoridade sobre a Bíblia. Ambos estão equivocados, pois a Bíblia é a palavra de Deus, o único que tem autoridade. Aí, Thiago, Ellen White nem vai contra a Bíblia, ela vai contra a sua interpretação da Bíblia. Ah, é? Será mesmo? E o que dizer da visão sobre o juízo investigativo que os adventistas creem, por exemplo? Nenhum outro grupo, além das seitas como Testemunha de Jeová e os Mormons, creem nesse absurdo. Mas, ainda assim, esse é um assunto para os próximos vídeos. Me segue aí para você não perder essa série. Que Deus te abençoe e até o próximo.